Em 2025, você vai conseguir ser uma pessoa diferente do que foi em 2024. Eu tenho falado muito a respeito desse novo ano aqui no canal. Todas as mensagens desses dias têm sido voltadas para essas nossas expectativas, metas e planos que a gente tem para esse ano. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que a mudança leva tempo. Ou pelo menos uma mudança significativa. Ou o início de uma mudança significativa leva tempo. Bastante tempo. E eu decidi que na minha vida, eu não sei você, mas na minha vida, o tempo que eu estipulei para começar a viver uma mudança foi 1 ano. Então, eu quero usar esse ano como essa oportunidade, como esse começo de uma mudança e de uma vida totalmente diferente, sabe? E uma das coisas que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade é a respeito do temperamento, de ser uma pessoa mais calma, ser uma pessoa menos impulsiva e uma pessoa que tenha controle de si mesma, que esteja mais ciente dos seus próprios pensamentos e atitudes. Talvez você seja o tipo de pessoa que entra aqui no YouTube, procura uma mensagem que vai te ajudar a ser uma pessoa mais leve, mais calma e até encontra, como você encontrou esse vídeo aqui, ou como você faz todos os dias aqui no canal Minuto Reflexão. Inclusive, se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui. Ative o sininho das notificações e deixe o seu like, porque assim você vai receber vídeos que vão te ajudar nessa caminhada todos os dias. Deixou o seu joinha? Muito obrigado. Talvez você entre aqui no YouTube, procure um vídeo para te ajudar, consiga absorver as lições do vídeo, consiga acrescentar algo que realmente edifica em sua vida, mas ao fechar o vídeo e ao ter que encarar o mundo real, ao ter que encarar a sua rotina, seja em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, com seu cônjuge, com seus filhos, com a família, você veja todos os ensinamentos que foram ensinados a você, tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que você absorveu, desmoronar e cair por terra como um castelo de cartas. Porque talvez você até tente ser uma pessoa diferente, mas é como se as pessoas ao redor não quisessem isso. Inclusive, você até ouve comentários muitas vezes feitos com deboche, com desdém e com certa ironia, dizendo: agora você decidiu mudar? Agora você vai querer ser diferente? Até ontem você não era assim. O que está acontecendo? Quando você tenta aplicar qualquer mínima mudança, quando tenta colocar em prática qualquer mini lição que aprende, isso pode te frustrar. Pode causar em você ainda mais raiva e o pensamento de ninguém está nem aí, ninguém está com vontade de mudar, está todo mundo sendo grosseiro, infeliz comigo, me colocando para baixo. Eu não vou ser a pessoa que vai responder raiva com amor. Eu não vou ser a pessoa que vai responder impulsividade com calma. Se ninguém se importa com isso, eu também não vou me importar. Mas você precisa entender que essas situações em que você acaba agindo de forma impulsiva não são responsabilidades dos outros, mas sim uma oportunidade para você. Não importa como os outros se comportam, importa como você escolhe reagir. E sabe por quê? Porque no final das contas, quem sofre as consequências da sua impulsividade é você. Quem sente o peso da culpa, da raiva acumulada ou das palavras que machucam é você. E se você permitir que as atitudes dos outros determinem quem você é e como você reage, você estará entregando nas mãos deles o controle da sua vida e da sua paz. Agora eu vou ler com você 4 provérbios que nos ajudam a sermos pessoas mais calmas e menos impulsivas. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva.
Às vezes não é o que falamos, mas como falamos, que define o rumo de uma conversa. Escolher as palavras certas pode ser a diferença entre resolver um problema ou piorá-lo. Eu tenho o costume de dizer que a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. Se você escolhe falar algo que é verdadeiro, algo necessário, algo que pode mudar uma situação ou trazer luz para alguém, mas decide fazer isso da pior maneira possível, usando as palavras mais agressivas e o tom mais grosseiro, você realmente acha que essa verdade vai provocar uma mudança positiva? Ou ela vai causar uma discussão, um afastamento, uma barreira? A verdade por si só não é suficiente para transformar. É a forma como ela é apresentada que define se ela será recebida ou rejeitada. Existem inúmeras formas de dizer a mesma coisa. E quando você usa a sabedoria, a empatia e a sensibilidade para encontrar as palavras certas, mesmo para dizer algo difícil, isso não significa que você está sendo fraco ou que está permitindo que alguém tire vantagem de você. Muito pelo contrário, escolher as palavras certas para comunicar uma verdade é um ato de força e de autocontrole. É um sinal de que você sabe exatamente quem você é, o que quer dizer e por que está dizendo aquilo. Ser calmo e ponderado na forma de falar demonstra segurança. Mostra que você não precisa ferir ninguém, nem mesmo quando está com a razão, para afirmar o que acredita. Quando você se comunica com respeito, consciência e empatia, suas palavras atingem as pessoas de uma maneira diferente. Elas criam pontes em vez de barreiras. E mais do que isso, você constrói uma reputação de alguém que fala o que é necessário, mas de uma forma que é acolhedora, que mostra cuidado, que demonstra intenção de ajudar. E adivinha, isso volta para você. Porque quando alguém precisar falar algo com você, mesmo que seja uma verdade dura, essa pessoa vai procurar a melhor maneira de fazer isso. Sabe por quê? Porque você mostrou pelo seu exemplo que valoriza a empatia e o respeito na comunicação. Então, vigie nisso. Reflita sobre a forma como você tem se comunicado. Há pessoas que têm uma forma tão agressiva de falar que mesmo com as melhores intenções, só conseguem afastar os outros. Elas fazem com que suas palavras soem como arrogância ou como se estivessem falando de um pedestal, de um lugar de superioridade, e não de um lugar de amor, de conselho e empatia. Escolha construir, não destruir. Suas palavras têm poder, e a forma como você as usa define se esse poder será para edificar ou para ferir. Provérbios 17, verso 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O que adianta ter muitas coisas materiais se o ambiente ao nosso redor é de conflito? A paz de espírito vale muito mais do que riquezas. Talvez você tenha olhado para o lado e tenha comparado muito a sua vida com pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que você está vendo crescer de forma muito rápida e, especificamente, crescer financeiramente. Porque nós sabemos que a vida não é feita só de bens materiais e nós temos plena consciência disso. Mas nós também ansiamos por um crescimento profissional, por uma prosperidade em nossa vida. Talvez você tenha plantado muita coisa e não tenha visto essa colheita, sabe? Não tenha visto esse retorno. Mas saiba que Deus tem provocado em sua vida e no seu lar algo que falta em muitas casas de pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm milhões e milhões na conta, que é a paz, a harmonia. Existem coisas que o dinheiro não compra e tem coisas que ninguém pode tirar de você. Uma delas é essa paz, é essa certeza de que Deus está contigo, de que Deus está na sua vida.
Não há como comprarmos a presença de Deus. E não há como comprarmos uma consciência limpa diante de Deus. Então, pare de se comparar. Pare de olhar para o lado e pensar que Deus está sendo mais generoso com o outro do que com você. Isso não é verdade. Deus é justo em todos os seus caminhos. E Ele tem planos específicos para cada um de nós. Os frutos da sua vida não podem ser medidos pelos frutos que você enxerga na vida do outro. A vida é como um campo vasto, com diferentes sementes sendo plantadas em diferentes terrenos. Algumas sementes germinam rápido, enquanto outras demoram mais tempo. O importante é entender que, quando você planta com fé, com perseverança e com amor, a colheita sempre vem no tempo certo. E quando essa colheita vier, será exatamente aquilo que você precisa, porque Deus não faz nada fora do tempo. Às vezes, Deus permite que o crescimento do outro seja visível a você, não para que você sinta inveja, mas para que você aprenda, para que você se inspire. Olhe para essas pessoas que estão prosperando e pense: o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso melhorar? O que Deus está me ensinando com isso? Porque quando você muda o foco, você para de se sentir menosprezado e começa a enxergar oportunidades de crescimento. Deus nunca quer te colocar para baixo. Pelo contrário, Ele quer te elevar. Ele quer te fazer entender que o seu valor não está no que você tem, mas naquilo que você é. E você precisa lembrar que tudo o que você tem, por mais simples que seja, é um presente de Deus. A comida na sua mesa, o teto sobre a sua cabeça, a saúde que você possui, tudo isso são bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, porque você está ocupado demais olhando para o que você ainda não tem. Então, nessa semana, mude a sua perspectiva. Ao invés de reclamar, agradeça. Ao invés de se comparar, celebre. Ao invés de se sentir menos, lembre-se de que você é filho, filha de Deus e que Ele tem planos grandiosos para a sua vida. E mais, aproveite para refletir sobre o que realmente importa. Às vezes, as coisas que você mais deseja agora podem não ser as que te farão feliz a longo prazo. Peça a Deus sabedoria para entender os seus caminhos e para reconhecer as bênçãos que Ele já colocou na sua vida. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 21, verso 23 diz: Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quantos problemas poderiam ser evitados se pensássemos um pouco mais antes de falar? Nossas palavras têm o poder de construir ou destruir. Quando você coloca para fora o veneno, palavras de maldição, ingratidão, raiva ou furor, isso pode sim afetar quem as ouve. Mas sabe quem mais sai afetado? Você. A palavra de Deus nos ensina que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do nosso interior. Por isso, preste muita atenção no que tem saído da sua boca, nos momentos de raiva, nas discussões e nos momentos de desespero. Porque é justamente nesses momentos que a nossa verdadeira natureza é revelada. Se o que sai da sua boca são palavras duras, palavras que machucam, que ferem e causam ainda mais atrito, é porque o seu coração está cheio dessas mesmas coisas. Talvez ele esteja cheio de trevas, maldade, ingratidão, pensamentos negativos ou viciosos que cresceram tanto dentro de você que já não sobra espaço para pensamentos diferentes, para a bondade, para a luz. E com isso, você se torna incapaz de comunicar algo que construa, algo que edifique. Por isso, cuide do que você tem alimentado dentro do seu coração.
Peça sabedoria a Deus para que Ele te ajude a encher o seu interior com coisas boas, com palavras de vida, de amor, de paz. Porque no momento em que você precisar falar, no momento em que você se comunicar com alguém, será exatamente isso que vai transbordar do seu coração e alcançar os outros. E lembre-se, o veneno que você pensa estar jogando nos outros, na verdade, envenena você primeiro. Ao abrir a boca para ferir alguém, você acaba se ferindo mais. Ao permitir que essas palavras saiam, elas não só afetam quem as ouve, mas também corroem o seu interior. Por isso, escolha palavras que curem, que edifiquem, que sejam cheias de bondade e luz. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus é possível transformar o que há dentro de você e, consequentemente, aquilo que você comunica ao mundo. Provérbios 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como aprendemos com os desafios, também crescemos por meio das pessoas ao nosso redor. Um bom amigo ou mentor pode ser a chave para nos tornarmos melhores. Talvez você tenha procurado alguém em quem se espelhar e tenha tido muita dificuldade, porque é uma coisa difícil achar pessoas que edificam a sua vida, seu espírito e sua mente aqui no YouTube ou na internet. É tudo num clique. Com um clique você consegue encontrar mensagens sobre o tema que você está enfrentando dificuldade. Com um clique você consegue comprar cursos que vão te ajudar a lidar com situações e aprender coisas novas. Enfim, aqui na internet tudo é muito simples. Mas quando se trata da vida real, é difícil achar uma pessoa na qual a gente se espelhe e possa usar como exemplo. E também, talvez, você dentro de casa olhe para o seu cônjuge e torça, ore, clame a Deus para que um dia ele ou ela possa ter mais sabedoria, ser mais prudente, porque isso te inspiraria, não é? Quando a gente tem alguém ao nosso lado que busca crescimento, que busca agir da forma correta, que busca ser uma pessoa mais tranquila, com mais paz, mais motivação e propósito, a gente se sente inspirado. Mas eu te digo uma coisa, sabia que o seu cônjuge pensa a mesma coisa sobre você? Sabia que ele ou ela pode olhar para você e pensar, poxa, ele podia mudar nesse quesito, ele podia agir de outra maneira em relação a isso, porque assim eu conseguiria ser diferente também. Eu enxergaria que há a possibilidade de ser diferente. Então, se você tem tido dificuldade em encontrar alguém em quem se inspirar, seja dentro da sua casa ou em qualquer outro ambiente, que tal você se tornar essa pessoa? Que tal você ser a referência, a inspiração que você tanto procura? Que tal você ser o mentor que você nunca teve? Que tal ser aquele que aproxima os outros de Deus e dos propósitos que Ele tem para a sua vida? Eu sei que existe esse medo. A gente tem receio de agir dessa forma e buscar esse tipo de transformação em nossa vida porque tem medo de ser julgado. Medo de que pensem que estamos querendo ser superiores, querendo ser melhores do que os outros. Mas a verdade é que quem te conhece de verdade vai reconhecer a mudança genuína em você. Vai perceber que você não está tentando crescer à custa de ninguém, mas está sim tentando ser melhor, tentando fazer o que é certo. Quem realmente convive contigo verá o esforço e pensará, ela está tentando, ele está tentando. Eu acho que eu consigo tentar também. Acredite nisso. Deus fala através das nossas atitudes também. E muitas vezes Ele usa o nosso testemunho, a nossa transformação, para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Quando você escolhe ser a mudança que deseja ver, você não apenas transforma a sua própria vida, mas também planta sementes no coração das pessoas que convivem com você. Essas sementes podem florescer em inspiração,
em vontade de também buscar algo melhor, algo mais alinhado com o propósito de Deus. Talvez você sinta que não tem força suficiente, que é difícil demais ser essa pessoa que inspira os outros. Mas lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre intenção. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre buscar constantemente ser alguém melhor. Alguém que reflete bondade, paciência, sabedoria e fé. O que conta é o esforço genuíno, o desejo sincero de ser uma luz no meio da escuridão. Deus te sustenta. Ele te dá força quando você se sente fraco. Ele te guia quando você não sabe por onde começar. Se você colocar a sua confiança nele, se você buscar a direção dele, ele te capacitará para ser essa pessoa que inspira, que guia, que edifica. Afinal, Deus age através de nós. E as mudanças que ele provoca em nosso interior são o testemunho mais poderoso que podemos oferecer ao mundo. Quem te conhece de verdade, quem convive contigo diariamente, verá a sua sinceridade. E mesmo aqueles que inicialmente não compreendam, com o tempo perceberão que a mudança em você é real e admirável. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Seja aquele que faz a diferença, aquele que inspira, aquele que ajuda os outros a enxergarem que com fé, determinação e propósito é possível viver uma vida melhor, mais leve e mais cheia de significado. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei calmo, eu serei calma. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe.